Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho, junto com a reportagem do Petrolândia Notícia, o blog Petrolândia Notícia, também do Sertão News, se encontra aqui falando diretamente do gabinete da prefeita Janielma, onde ela vai fazer alguns esclarecimentos sobre a greve dos professores, que é o que parece vai iniciar hoje, os professores que reivindicam aí um aumento de 6,81, a proposta da prefeitura é de 0,81, mas a prefeita Janielma também alega que os professores já estão recebendo 6% a mais. Pois bem, então, acompanhado aqui pela imprensa local, Assis Ramalho, Web Rádio Petrolândia, Alex Santos, o Petrolândia Notícia e o Alexandre Sertão, do Sertão News, também está aqui o contador Luiz, o Dr. Júlio, enfim, todos aqui vamos acompanhar o que a Janielma tem a falar sobre essa greve dos professores. Jane, boa tarde, já estamos na boa tarde, e faça seus esclarecimentos aí perante a imprensa de Petrolândia. Boa tarde, Assis, Alex, Sertão, boa tarde a todos os ouvintes. Eu queria me dirigir nesse momento de forma assim, bem especial aos nossos professores da rede municipal de ensino, e também principalmente aos pais dos alunos dessa nossa rede de ensino, para a gente se colocar com relação à situação da motivação da greve dos professores. Acho que o professor ele tem os contatos com o sindicato, nós temos contato com o sindicato, que depois é repassado para os professores. Eles têm uma motivação, e nós gostaríamos muito de poder esclarecer tanto a sociedade de uma forma geral, mas também ao nosso professor, que muitas vezes pode ter alguma informação que não foi esclarecida, que não ficou a contento. Então, aproveitar a oportunidade para colocar os porquês e responder aos questionamentos, aos devidos questionamentos, para que a gente possa ter um bom entendimento desse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim que a gestora, a prefeita, ela não é contra um aumento para a classe dos professores. Pelo contrário, eu sou da causa dos professores. Os poucos contatos que nós já tivemos, e não foi somente agora como gestora, em alguns momentos já tive contato enquanto vice-prefeita também, e eles sabem que nas nossas falas a gente sempre tem abraçado essa causa. A educação em Petrolândia é uma educação diferenciada, de muito boa qualidade. Nós sabemos tudo que é investido e sabemos que esses bons resultados se devem também à boa atuação dos nossos profissionais. Então, longe de mim querer assim, prejudicar ou não valorizar a carreira do professor, não é essa a intenção. O que acontece no momento é que o momento financeiro que o município passa, ele hoje não permite que os professores tenham o que eles querem nesse retorno financeiro. Existe uma lei federal que estabelece o piso da categoria, e essa lei federal ela estabelece aumentos anuais em percentuais. Há vários anos que os professores já recebem 6% a mais do que esse piso aqui no município de Petrolândia. O que impede esse ano de eles continuarem tendo 6% a mais do que o piso? A lei de responsabilidade fiscal. Ora, eu acho que toda a população já está cansada de saber, de ouvir. Muitas pessoas, eu tenho recebido muita gente aqui no gabinete à procura de emprego, e muitos questionamentos com relação à situação de emprego, e a gente sempre tem usado da justificativa de que o município ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal em mais de 10% nesses últimos anos. E o que é isso? É você gastar mais com o pagamento de funcionários do que o que uma outra lei federal permite, que é a LRF. Então, se nós estamos ultrapassando um percentual legal, nós não temos justificativa de dar o aumento para o servidor professor, nesse caso, em um valor maior do que aquilo que se deve, que se tem como piso também decretado por lei federal. Então,
para deixar bem claro, o nosso professor, ele sempre estava recebendo 6% a mais do que o piso. Nós não estamos propondo que o professor tenha prejuízo, e sim que ele continue recebendo o piso, né? Ele só não teria os 6% a mais que o momento financeiro não permite. Nós estamos tendo que justificar as pessoas, né, pela ausência de emprego, tá com o limite ultrapassado, né, toda essa problemática legal, e como é que a gente hoje justificaria que eu não posso dar um emprego para as demais classes, eu não posso gratificar as pessoas que precisam, né, e que até merecem gratificação em suas funções ou um aumento na remuneração, né, e a gente hoje direcionar esse aumento de remuneração somente para a classe, né, dos professores. Então, que fique bem claro, né, nós não somos contra o aumento do professor, é merecido, né, acredito que o professor é uma classe que a gente sempre tem, todos têm esse pensamento, né, o professor, na verdade, ele forma todas as outras profissões. E hoje, inclusive, está fazendo um papel até bem mais amplo, né, na sociedade que a gente vive. O professor também é pai, mãe, psicólogo, é de tudo um pouco, né, e eu não fujo a minha linha de raciocínio. Só não podemos, né, executar nesse momento aquilo que é de desejo deles. Não seria responsável, né, da minha parte enquanto gestora, né, dar um aumento que nesse caso se torna indevido pela questão de uma lei federal, né? Nós, para chegarmos a esse consenso, usamos primeiro do nosso raciocínio lógico, né? Isso é quando a gente recebe a notificação do Tribunal de Contas no município, já vem toda uma recomendação de fazer os ajustes necessários. Isso vai desde corte de pessoal até impedimento em criação de cargos, em criação de gratificações, em pagamento, né, dessas gratificações, de bonificações, né, até a busca de novas receitas. É uma situação bem complexa, onde nós, enquanto município, já tomamos providência, né, de muitas coisas, né, que são citadas como recomendações, né, desde a busca de receitas até o corte de pessoal, até o corte de gratificações, né, e tudo mais que aconteceu. Estamos trabalhando com um déficit muito grande, né, a população é sabedora disso, a população vê isso, né, na nossa cidade, né, os serviços eles estão bem enxutos, né, tem serviços que estão funcionando com o mínimo necessário para se manterem abertos, e nós temos esse impedimento legal. O meu raciocínio já dizia isso, a gente vai buscar a opinião jurídica do nosso município. Os nossos advogados têm a mesma opinião, que não é somente deles, mas lendo a lei ali fria, nua e crua, né, que nos acoberta. Nós temos a opinião, também o parecer de outro escritório de advocacia, né, do Recife, que fica mais lá próximo ao Tribunal de Contas, trabalhando essas questões. E eu, pessoalmente, também tive como conselheiro do Tribunal de Contas, o vice-presidente, o seu Rodolfo, que também me orientou a não fazer esse repasse com um adicional de 6%. Por quê? Porque se o município já está infringindo a lei de responsabilidade fiscal e no momento de aumentar o salário dos professores dá além do piso 6%, né, aí a gente estaria incorrendo numa ilegalidade ainda maior. Então a gestão vai ser analisada e vai ser com certeza punida pelo Tribunal de Contas, né, no momento em que for percebido que, em se sabendo, né, que está infringindo a lei, você continua nessa infração, né, dando um percentual para mais. Então, legalmente, o município encontra-se impedido, né, de conceder gratificações, bonificações, aumentos salariais, né, para bem falar, nós tivemos uma orientação até de nem dar, né, o Tribunal de Contas fez uma orientação verbal de nem repassar. O que é que nos fez repassar esse aumento? O conflito, né? São duas leis federais. Então, né, no momento em que a gente discutia lá, até o conselheiro falou, disse, você vai cumprir uma lei e descumprir uma outra. A gente cumpre a lei do piso e descumpre a lei de responsabilidade fiscal. E aí eles, inclusive, orientou para que no momento em que a gente concedesse o aumento, por menor que ele seja, a gente já tem que partir para o Tribunal de Contas também com uma justificativa do porquê está concedendo esse aumento, né, ainda que seja pequeno.
para poder a gente ter uma avaliação, digamos assim, ter uma justificativa, né? O município já esteja justificando do porquê de ter dado esse aumento, né? Seria visto com outros olhos pelo próprio tribunal, né? Então, nesse momento, né, deixar bem claro que o município encontra-se impedido, né, de dar o aumento, mas não deixa de cumprir a lei federal do piso salarial dos professores, né, que nos garante que a gente está, né, acobertado, está cumprindo a nossa obrigação. No caso, só para complementar aqui, no caso não vai ter nenhuma contraproposta da prefeitura, é esse mesmo momento? Não, o município não pode oferecer uma contraproposta. Para nesse 0,81? Legalmente, o município não pode fazer uma contraproposta, né? Porque assim, qualquer valor que passe acima do 0,81% será um valor adicional àquilo que o piso é colocado, né? Então a gente já estaria, de certa forma, ultrapassando, né, aquilo que é considerado como piso. Qualquer aumento que desse, né? Fora o 0,81. Exato. Na verdade, Assis, quando a gente para pensar piso, né, é o mínimo, né? É o mínimo. Você pode chegar a muito mais? Pode, se você tiver amparado por lei, né? A gente sabe que muitas categorias dentro da prefeitura hoje clamam por aumentos. Nós temos categorias como motoristas, técnicos, né, várias outras funções que estão hoje achatadas num piso de salário mínimo, né, que é o mínimo que se pode ser recebido, né? Então, mas a gente está acobertado por lei que o que é mínimo está sendo pago. É a mesma coisa que acontece com os professores, a diferença é que eles têm. Tem uma lei federal que aplica os percentuais de aumento e esse piso anual que é estabelecido, que não só Petrolina, mas todos os municípios do país têm que cumprir, né? Então, nós estamos cumprindo aquilo que é piso, né? E aí, mais uma vez, eu ressalto que não seria justo hoje conceder 6% de aumento a mais para os professores, quando tem todos os outros profissionais do município, né, chorando, necessitando de um aumento, porque estão apenas no salário mínimo e também nós não temos a legalidade de praticar esse aumento no momento. Ok. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os presentes, Assis, Alex. Quero agradecer o convite ao Sertão News e a nossa primeira pergunta é o seguinte. Agora em agosto a senhora vai fazer um ano que está na gestão do município e essa é a primeira greve na sua gestão. No seu ponto de vista, ela é legal de fato e se isso afeta alguma coisa no seu governo, de alguma forma? Olha, Sertão, é a primeira greve, né? Eu espero que única, né, e última, né, não só do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de toda a assessoria jurídica que nos acompanha, é uma greve ilegal, né, pelo fato de que nós não estamos descumprindo a lei. A lei diz que tem que se pagar o piso e nós estamos nos propondo a pagar esse piso. Então não há ilegalidade nisso, tá entendendo? É uma greve que a gente já tomou providências para que ela possa ser decretada ilegal. O prejuízo, eu não diria que é um prejuízo no meu governo, né? O prejuízo do governo, quando a gente fala assim, até quando a gente ouve, ele soa um pouco meio que político, né? Mas o prejuízo seria mais assim, administrativo no sentido do retorno à qualidade do ensino dessas crianças que dependem dele, né? Na verdade, quando você vai falar em prejuízo, o único prejuízo que eu vejo hoje é dos nossos alunos, né? Alunos que vão ter que ter essas aulas repostas e vão ser repostas da forma como não deve ser, né? Em um período menor de tempo, em uma aula que não vai ser tão bem dada quanto se seguisse uma programação, né? Todo o fluxograma que está aí, o cronograma que está aí para ser executado pela Secretaria de Educação, dentro da sua normalidade. Então, no meu ponto de vista, o prejuízo maior é do próprio aluno, né? Uma vez que, de consciência muito tranquila, a gente sabe que não está colaborando para que eles parem, né? Isso é uma questão que hoje eu acho chama a atenção, porque assim, muitos dos nossos professores, nós tivemos informação até do próprio sindicato, que muitos dos nossos professores não conhecem a lei do Fundeb, né? Então, assim, ouve falar, mas nunca leu para saber qual é a obrigação, o que é que tem escrito nessa lei, né? Então, assim,
Com base nisso, nós estamos aqui, por isso que eu falei logo no início, voltados a esclarecimento ao nosso professor e a esses pais. Ora, hoje eu tive informação de que alguns pais, inclusive, deixaram de levar os filhos para as escolas que estão funcionando em solidariedade à greve do professor. Eu não consigo compreender, porque eu sou mãe também, e eu não consigo compreender como é que eu vou me aliar a uma greve, né, sabendo que o prejuízo vai ser do meu filho, né, numa causa onde, e aí eu acredito que esse momento é justamente para isso, para esclarecer. As escolas estão funcionando, normal. Várias escolas estão funcionando, porque nem todos os professores aderiram à greve. Nós temos um funcionamento por parte de várias escolas. Tem escolas que apenas um professor aderiu à greve, outra escola 2 professores aderiram à greve. Está tendo um funcionamento. Quem quer trabalhar, a escola está de portas abertas, né, está executando o cronograma de forma normal. Só vai haver um prejuízo aí por parte daquelas turmas em que o professor aderiu à greve. Então, em nome do blog Petrolândia Notícias, quero saudar aqui todos os presentes. Jane, a gente tem ouvido do vereador Evaldo, na plenária da Câmara Municipal, durante a sessão ordinária, essa última que eu ouvi agora na quarta-feira passada, ele alegando que os recursos do Fundeb vêm aumentando 2016, 2017, 2018 no município. Na fala do próprio vereador, que também é representante, cabe ressaltar do SINTO, do sindicato da categoria, ele vem alegando que há uma, digamos assim, uma má vontade do município em acatar esse aumento salarial de 6,8, né, aos professores. O que é que você tem a dizer sobre esse aumento e sobre a fala do vereador Evaldo, nesse sentido? Veja só, Alex, eu acho que a gente tem que, obrigatoriamente, principalmente quando a gente representa uma sociedade como um todo, a gente tem que ter responsabilidade nas nossas colocações. O aumento do Fundeb existe, e assim, isso é uma coisa transparente, onde qualquer pessoa pode ter acesso. Eu soube que foi colocado que nesse mesmo plenário aí, que o município já recebeu 11 milhões de Fundeb. Isso é verdadeiro. Qualquer pessoa pode procurar, acessar as contas, existe um portal de transparência, qualquer pessoa sabe, com certeza, se tiver interesse, vai saber quanto entrou de Fundeb. Mas essa mesma pessoa que entra para saber quanto é que já entrou, e eu acredito que o vereador, no caso, também sabe, mas não repassou nessa mesa plenária, quanto é que já se gastou. Porque o dinheiro que entra no município, ele não fica parado. Ele não vem para uma poupança e vai ficar sendo acumulado. Ele tem o seu gasto. De fato, nós temos já 11 milhões de Fundeb que entraram, mas nós já gastamos só com o salário do professor em torno de 6 milhões e meio. Então, e isso, pela lei, esse recurso de Fundeb não é todo ele que tem que ser pago de salário ao professor. Existe uma divisão aí de 60%, que é o mínimo, que eles aplicam para que seja pago de salário ao professor, e os outros 40% que destinado a outros gastos. Então, assim, essa situação de ter um aumento, de ter entrado já X milhões, é verdadeira, mas eu acho que é uma informação que deve ser complementada e você esclarecer também para os professores e para a sociedade de uma forma geral quanto é que já saiu, porque esse dinheiro não fica parado. Esse dinheiro, a cada mês que entra, ele é utilizado com os gastos, com as despesas previstas, com o pessoal e com as demais despesas previstas para serem gastos com o Fundeb. Então, só desses 11 milhões, em torno de 6 milhões e meio já foi gasto com o pagamento dos salários dos próprios professores. Jane, em cima dessa colocação, 0,81 foi o que vocês conseguiram para dar aos professores, é a proposta da prefeitura. Sim. É o plano A, digamos assim. Existe o B ou até o momento não? Não tem como existir um plano B, Alex. A menos que que o município não cumpra uma outra lei, que é a da aplicação mínima dos 60%.
E isso nós já tivemos também o cuidado de observar, e está lá no nosso projeto de lei encaminhado à Câmara, que em não havendo uma correspondência, esse percentual mínimo a ser pago, né, aos professores, o município automaticamente fará as conversões para que chegue a atingir o percentual. Então, nós no momento de fato não temos como, né, proceder a uma outra proposta, porque essa outra proposta não seria legal, né, do ponto de vista jurídico, porque nós já estamos com esse índice ultrapassado, né? E o curioso é que, assim, nessas colocações, você falou, colocação no plenário da Câmara. Uma outra colocação foi feita nessa mesma plenária e que eu chamo a atenção, na verdade, são duas coisas. A situação da prefeita enquanto funcionária pública, certo? Deixa eu até colocar aqui para não fugir do raciocínio. A prefeita enquanto funcionária pública, e o outro, na verdade, já fugiu, mas no decorrer da conversa a gente vai lembrar. Existe essa colocação que eu achei que foi muito impertinente, né, para ele, para mim, uma situação onde eu posso tê-la como um grande exemplo, né, para a classe dos professores. Eu sou enfermeira compulsada do município de Petrolândia há 20 anos. Nós temos aí, no mínimo 10 anos, que a área da saúde não tem aumento. Os salários dos profissionais da saúde encontram-se congelados há mais ou menos 10 anos, há pelo menos 10 anos. Sendo que o salário da minha categoria, dos enfermeiros, no último aumento que teve, ela já não foi atendida, porque ela recebia um percentual a mais por conta da diferenciação de carga horária. E nessa última correção que foi feita, o enfermeiro já não foi atendido. E eu gostaria de pegar isso como exemplo porque, enquanto funcionária pública, enquanto enfermeira que sou, eu não vou hoje, né, diante de já estar infringindo a lei de responsabilidade fiscal, aumentar o salário da minha categoria, porque eu acho que o enfermeiro deve receber mais. Está me entendendo? Então, assim, como é que, se eu tivesse a possibilidade de promover um aumento, né, da forma como ele colocou, né, como se você também é funcionária pública, prefeito, sou, e nem por isso estou aumentando de forma indevida o salário da minha categoria, que já há muito mais de 10 anos vem congelado. Eu, quando cheguei no município, a profissão estava em ascendência, né, no país inteiro, e o município de Petrolândia era um dos municípios que melhor pagavam a enfermeiro. Eu recebia 11 salários mínimos, Assis. 11? 11 salários mínimos como enfermeira aqui. O salário do enfermeiro hoje se restringe a 2 salários mínimos. Né? E não é por isso que eu vou... 11 salários mínimos? Eram 11 salários mínimos na época da ascensão da Que época da vaca gorda, né? Então, assim, a gente hoje... Quer dizer, será... Né? E aí eu pergunto a vocês, será que se eu fosse uma pessoa irresponsável, eu não já teria dado esse aumento para a minha categoria? E a quantidade de outros profissionais que vêm aqui ao meu gabinete diariamente solicitar aumento, solicitar gratificações, né? Antes tinham vários funcionários que ainda recebiam algumas gratificações, né, por desempenho, por tantas outras, por terem algumas funções atribuídas em cima, né, do seu cargo efetivo, e hoje já não recebem mais. Né? Se for fazer um estudo, existe uma defasagem, né, em todas as classes, em todos os tipos de profissão dentro do município. Né? A outra questão é em relação à lei de responsabilidade fiscal. Eu falei aqui no início que o município tem recomendações do Tribunal de Contas para se adequar à LRF. Em primeiro lugar, você demitir em torno de 20% dos funcionários de portaria, depois você vai provocando demissões de funcionários contratados, como eles chamam, de forma irregular, que são aqueles que não têm concurso público ou seleção, podendo chegar à demissão até de funcionários efetivos. Né? E a outra questão que se recomenda é que o município busque alternativas para aumentar os recursos financeiros.
Então eu sei que foi feita uma colocação onde a gestora, a prefeita, teria que meio que assim se virar, né, para poder se adequar à lei. Isso procede? Então assim, como é que a gestora hoje se vira para se adequar à lei? 2 pontos. Primeiro ponto, demissão. O município de Petrolândia, né, com as demissões que foram praticadas no ano passado e com os profissionais que não foram convidados a voltar a trabalhar nesse ano, deixou praticamente todos os setores funcionando num limite onde qualquer funcionário a mais que sair pode colocar em risco o funcionamento do setor, do serviço. Então hoje a prefeitura não tem mais nem como estar demitindo sem que haja uma solução de continuidade, ou seja, uma paralisação, né, de um determinado serviço. Então, como é que eu vou adequar o município à lei de responsabilidade fiscal e demitir funcionários de serviços gerais, quando nós temos as próprias escolas que precisariam de ter uma quantidade maior de serviços gerais, o hospital precisando de uma quantidade maior de serviços gerais, todos os estabelecimentos de uma forma geral estão precisando de mais serviços gerais trabalhando. Como é que a gente demite merendeiras, por exemplo, se nós temos hoje uma sobrecarga até, né, de trabalho para essas merendeiras nas escolas, porque a gente não tem mais a mesma quantidade que se tinha antes. Eu vou começar a praticar essa demissão por quem? Pelas equipes de saúde da família e fechar os postos de saúde. Né? Nós estamos numa situação, assim, é do conhecimento de toda a Casa Legislativa e de muitas pessoas na própria cidade, e principalmente dos funcionários que estão dentro dos setores, né? Nós estamos numa situação onde qualquer pessoa a menos pode colocar em risco o funcionamento do serviço. Então, quem é que eu começo a demitir para a gente se regularizar e poder praticar o aumento dos professores? Nós podemos ficar sem as merendeiras, podemos ficar sem os serviços gerais, podemos ficar sem o pessoal que está trabalhando, as equipes multidisciplinares que trabalham nos postos de saúde, podemos terminar de fechar o atendimento ali do cadastro único, onde tinham 16 cadastradores antes, hoje em dia a gente só trabalha com 6. Né? Se houvesse demissão, poderia ser dado esse aumento aos professores? Se a gente se adequasse à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, ficasse abaixo de 54%, que é o limite, né? Na verdade o limite prudencial é de 51,3%, nós hoje estamos em 64%. Né? Ainda assim, aí a gente teria que estar fazendo uma demissão em massa. Essa demissão em massa com certeza provocaria o fechamento de muitos serviços, né? E aí a gente poderia dar um aumento dos professores, que ficaria um trabalho bem difícil de executar, tendo em vista que não se teria serviços gerais, nem merendeira, nem mais funcionário nenhum dentro da escola, a não ser os efetivos, porque normalmente, praticamente só os efetivos já chegariam ao índice, tendo em vista, né, nossa queda de recursos. Jane, você fique à vontade. Não, e a outra questão é em relação ao aumento de receita. Né? A gente nós enviamos um projeto de lei para a Câmara de ter um aumento de receita, e isso vocês que são, né, da área da comunicação, são blogueiros aí, a própria população deve lembrar, né, lá acho que no início do ano, nós enviamos um projeto de lei para a Câmara onde a gente fazia uma correção nos tributos do município. Né? Esses aumentos de tributos, eles atrelavam também a vinda de um projeto muito bom para a cidade, que era a construção de 192 unidades habitacionais que vão atender a uma demanda de pessoas carentes na cidade. Né? Mas quando esse projeto chegou à Câmara, né, alguns dos nossos parlamentares trataram de colocar em mídia como se fosse uma vontade, né, da prefeita assim, em aumentar a IPTU, e colocaram inclusive para um plebiscito, né, em redes sociais para que a própria população respondesse se queria aumentar o pagamento de IPTU ou não. Né? E esse projeto não foi aprovado, né, lá na oposição. Então, como é que a gente tenta... A prefeita vai ter que se virar para se adequar à lei de responsabilidade fiscal, mas quando entra um projeto lá para aumentar os tributos, que é uma das ações que a gente deve tomar para poder aumentar a receita, a própria casa, né, não todos, mas alguns dos parlamentares se posicionam contra, inclusive aquele que falou. Então, assim, não é coerente, né, o discurso.
Se vire prefeita, mas na hora de aumentar o tributo, você se posiciona contra. Se vire prefeita, na hora de demitir, eu vou demitir quem? A população, de fato, acho que é quem melhor sabe que o município de Petrolândia, os serviços estão necessitando de mais profissionais e a própria população precisa de mais emprego. Hoje eu não tenho mais como praticar essa queda. Eu já vou ter que responder por isso. Eu acredito que tenho justificativa suficiente para que o tribunal veja a penalidade que vai ser praticada diante da gestão, mas que infelizmente, se hoje a gente demitir mais do que o que já demitiu, nós vamos ter alguns serviços fechados. E aí eu acredito que, da mesma forma como a gente preza pela qualidade da educação e o nosso desejo é que a educação continue e que ela possa alavancar, a gente também possa alavancar e não fechar os serviços de saúde, do desenvolvimento social e os serviços urbanos e de qualquer área que seja, em detrimento do aumento da categoria. Nesse momento não seria responsável. Nas últimas duas reuniões ordinárias da Câmara Municipal aqui em Petrolândia, Jane, o fato essas reivindicações dos professores, essa negociação, e foi muito explorada. Foi muito explorada em discurso na plenária, principalmente pelos vereadores de oposição. A prefeita enxerga a conotação política nessa greve? Eu enxergo sim, Assis. Eu enxergo porque assim, nós tivemos em conversas particulares aqui no gabinete, com o sindicato, inclusive o vereador Evaldo faz parte do sindicato e ele sabe do que eu estou falando, ele tem todo o entendimento da ilegalidade desse aumento. O desejo do vereador, que eu não digo assim que é um desejo ruim, não, ele está defendendo a categoria da qual ele faz parte. Os professores merecem esse aumento, mas ele tem plena consciência de que esse aumento é ilegal. Ele, inclusive, numa das reuniões, quando eu disse que procuraria o Tribunal de Contas para ter o parecer, ele levantou e já disse que já sabia que ali então não ia ter aumento. Então, se você sabe que indo ao Tribunal de Contas, o tribunal não vai permitir esse aumento, então está me solicitando algo que realmente é indevido. Eu acredito, como eu estou colocando, o vereador está pleiteando um aumento para a classe da qual ele faz parte, é um aumento merecido, eu saliento, é um aumento merecido, porém, na atual situação do município de Petrolândia, seria um aumento ilegal do ponto de vista da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Prefeita, nós obtivemos uma informação que, além dessa proposta de 0,81% que a senhora fez, eu gostaria que a senhora afirmasse se isso é correto, se essa informação procede. A senhora teria uma outra proposta que, a partir de outubro, a senhora teria uma outra proposta, e isso é verídico, e qual seria essa proposta? Então, é isso que eu falei há pouco tempo atrás, então. Nessa situação, com o recurso do Fundeb, a lei prevê que você invista dentro desse recurso um mínimo de 60% do recurso do Fundeb para o pagamento do salário dos professores, tá certo? Então, é uma lei dentro da outra, Então, pelo menos 60% tem que estar sendo investido no pagamento dos professores. Nós colocamos esse artigo lá que, não acontecendo até outubro, se acaso o município não cumpriu os 60% até outubro, a gente faria um outro reajuste para que o município possa cumprir, na forma da lei, o investimento desses 60% do Fundeb. Sim, ainda dentro da mesma pergunta. Então, como a senhora colocou que esse pedido dos professores é de forma ilegal, mas por que esse 0,81 é legal, esse aumento seria legal? Então, Se a senhora, hoje eles aceitassem essa proposta, sim, seria de forma legal? O 0,81% a gente chega ao piso, Sim. que é a obrigação legal, é a obrigação do município de atender. Então isso atingiria esse ponto do piso? Isso, exatamente. O 0,81% hoje é o que vai fazer a complementação do que eles já ganham para que eles cheguem ao piso que é estabelecido em lei. O que é que acontece? Na verdade, os professores já vinham em outros anos recebendo um percentual de 6% a mais do que o piso, merecido. Só que nesse ano, por conta dessa situação financeira do município, nós não podemos deixar que eles continuem recebendo
os 6% a mais. Esses 6% a mais hoje, para a gente mandar uma lei para a Câmara, aumentando em 6% o salário deles, que é ilegal para o município. E aí teria que cortar gasto também para fazer isso. Teria que cortar gasto de Sério? pessoal, né? Não somente gasto de uma forma geral, não, gasto de pessoal. E para cortar esse gasto de pessoal, a ponto da gente se enquadrar na lei, a gente teria que diminuir aí mais de 10% de gasto com pessoal, que seria inevitavelmente acarretaria fechamento dos postos de saúde, de programas de desenvolvimento sociais, de desemprego das pessoas que estão trabalhando no nível elementar dentro das próprias escolas, né? E aí é onde está, né? Eu não consigo imaginar o funcionamento de uma escola sem merendeira, sem serviços gerais, sem um secretário, alguma pessoa que possa estar exercendo um cargo comissionado dentro de um disciplinário, né? A gente sabe que a educação ela é um conjunto. O professor ele é a bola mestra da educação, mas para que ela aconteça dentro de uma escola tem todo um contexto, né? O aluno precisa de limpeza, precisa de ter merenda pronta, é preciso de ter uma pessoa que possa ordenar ali a questão de horários livres e saídas e entradas e tudo mais. Então a gente teria que estar praticando demissões, inclusive dessas pessoas que complementam o trabalho da educação. A gente teria que estar cortando, fechando postos de saúde, porque essas equipes, elas levam um bom montante em recursos, digamos assim, em pagamento de pessoal, né? E a assistência à saúde da população, como é que ficaria? A gente teria que estar diminuindo todo um quadro, né, que presta serviço em outras áreas hoje, mas que também são muito importantes para o funcionamento da sociedade. Jane, a respeito dessa lei de LRF, né, que está acima do teto, me recordo acho que o Assis também, outros coletivos que a gente acompanhou com o ex-prefeito Orival Simões, que ele já se queixava, tanto é que as contas dele passou aí pela Câmara e tal. Ricardo entrou, também existia esse limite acima do teto, né? Renunciou, se assumiu e continua essa situação no município, atrapalhando vários serviços, como você bem explicou aí. Quando é que se tem uma luz ao fim do túnel dessa situação? Tem uma previsão disso, prefeito? Alex, a nossa previsão, né, se tudo caminhar sem ninguém atrapalhar mais aí com nenhuma lei assinada que possa novamente retirar o que já nos foi dado de volta, há uma previsão de retorno, né, de parte do ICMS que nós perdemos a partir do mês de janeiro de 2019. Em janeiro de 2019, o município começa a retomar aquilo que ele perdeu de ICMS ao longo desses anos aí para trás. O que acontece é que infelizmente, a gente vive acho que há um pecado, digamos assim, pela administração de não ter essa rotina de estar em contato com a mídia o tempo todo e a comunicação, né? Uma falha na comunicação, digamos assim, e também por parte da sociedade um não querer saber, né? Hoje tudo é muito fácil, você pega um celular e vai ali acompanhar o que rola nos grupos, né? Mas a veracidade das informações, eu acho que a população de Petrolina precisa muito hoje se colocar a par da situação que vive. Eu coloquei até já em algumas entrevistas lá, quando fazia na web rádio, que o povo parece que não se deu conta ainda do momento em que vive. É de verdade, a crise está aqui, não é só no país, em Petrolândia também. Só que nós vivíamos numa situação tão confortável, né, por ser um município de certa forma pequeno, né, diferenciado dos nossos municípios vizinhos por ter um recurso maior, e nós nos acostumamos a isso. Então hoje nós exigimos que a gestão esteja praticando as mesmas coisas que praticava há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Não tem mais essa condição. Porque o recurso que existia naquela época não existe mais. Eu tenho até uns demonstrativos ali que vocês podem ter, a gente pode ter até uma noção em relação a isso, mas a queda só do ICMS foi estrondosa. E a gente quem liga a televisão e assiste jornal está vendo que no país existe uma crise instalada, onde hoje Petrolina perde no ICMS, que é da geração de energia, né, pela usina Luiz Gonzaga,
e perde no FPM também. Estava vendo ainda ontem, meu secretário de Finanças repassando para mim um boletim, a comparação da parcela de FPM que do ano passado, né, de junho, do primeiro decênio, junho do ano de 2017, comparando com essa parcela do primeiro decênio, junho de 2018. Teve uma queda? Uma queda em mais. Eu tenho como te informar aqui agora, deixa eu só pegar aqui o papel que eu tenho o número exato escrito. Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho, da web Rádio Petrolândia, continua aqui junto com os colegas de imprensa aqui de Petrolândia, o blog Petrolândia Notícia, o Sertão News. Estamos aqui acompanhando a entrevista coletiva da prefeita Janielma. Ela veio buscar aqui alguns números para passarmos para a imprensa. Veja só. O valor bruto, né, do primeiro decênio de junho de 2017, R$ 567.661,78. Esse mesmo valor bruto, desse mesmo decênio, referente ao hoje, ano de 2018, R$ 422.710. Quer dizer, eu não vejo a conta lá de casa baixar. Os gastos eles só aumentam, acho que é na casa de todo mundo, né? Então, se a gente fizer uma continha na economia doméstica, a gente sabe que tudo aumenta. O gás de cozinha aumenta, o alimento aumenta, a conta da energia aumenta, a conta da água também, né? Todas as nossas faturas estão em constante aumento. Então, se não aumenta o valor recebido, você com certeza vai entrar numa situação bem difícil. É isso que acontece hoje também em Petrolândia. Todas as contas aumentam, mas o recurso que entra no município cai. Né? Tem caído, o FPM tem caído para todos os municípios, o ICMS do município de Petrolândia, referente à produção de energia da usina Luiz Gonzaga, tem caído também, né? Caiu assustadoramente. Nós temos aqui, só para comparar, do ano de 2013, né, em torno de R$30.597.000. Em 2017, nós fechamos com esse recebimento de ICMS em R$11.564.000. É um valor absurdo que se perde quando as contas não caem, as contas só aumentam. Né? Então, assim, eu acho que eu tenho muita vontade que isso chegue realmente ao conhecimento de todas as pessoas, né? Para que a gente possa, inclusive, até ser mais colaborador. Eu lembro de conversas, que até com o Sertão e outras conversas e tudo, a gente falando dessa situação da colaboração da população, de você ser munícipe, ser partícipe realmente da gestão, não do ponto de vista de querer fazer um trabalho para a prefeita. Não. É um trabalho que é para você mesmo. E esse trabalho é simplesmente de você exercer a sua cidadania, a prática dela, né, de forma bem mais efetiva. Ô Jane, em cima da minha colocação aí, dessa última pergunta, se tem falado muito e questionado a questão do salário dos professores, tal, esse debate e essa greve. Mas também se tem um ponto importante no município que se destaca muito, principalmente em redes sociais, que é a questão da estrutura das escolas, né? Sim. É a falta de bebedouro, é a falta de fardamento escolar e de material escolar também para os alunos. Se tem uma dimensão disso, a gestão tem acompanhado para a resolução dos problemas e em que ponto se pode priorizar essa parte. Certo. Veja só, nessa questão de estrutura das escolas, no tocante a bebedouros, né, foi feito um processo licitatório para a aquisição de novos bebedouros e eles já estão, inclusive, disponibilizados. A gente acompanhou pelo portal. Então, assim, no portal fica tudo lá escritozinho, Alex, né? Tudo é uma questão de burocracia, né? A lei exige uma organização do município, né, para aquisição de bens e de serviços, onde, a partir de determinado valor, você só pode praticar o serviço ou a aquisição mediante processo licitatório. Né? Nós temos tido, assim, inclusive, licitações bem trabalhosas, né, do ponto de vista de construção de editais, serviços que não eram ainda licitados, a gente está tendo que fazer licitações e tudo isso tem tido, está fazendo com que a gente passe por uma situação que eu digo assim, esse ano, é a primeira, né, que é a mais difícil de ser construída, e depois a gente não vai mais ter dificuldade para executar. Vai só seguindo.
vai só seguindo. A Então, questão do material escolar e fardamento. do fardamento escolar, realmente é uma situação, material, inclusive teve o material que foi entregue, já foi repassado para várias escolas, né? O fardamento é o seguinte, no orçamento que foi feito ainda no ano passado para a aquisição dessas fardas para toda a rede municipal de ensino, esse orçamento chegava a R$800 mil. Quer dizer, são muitos alunos, né? Para cada um receber aí um quantitativo de duas fardas por aluno, chegava-se a um gasto em torno de R$800 mil. Esse gasto não pode ser do Fundeb, né, que é um recurso que a gente tem garantido. Se tivesse como gastar do Fundeb, a gente já teria feito isso, né, não, Luiz? A questão é que seriam por recursos próprios. Então, o município, nessas contas que a gente está vendo aqui, né, dessas quedas, né, o que acontece é que não está tendo como lançar mão de um gasto de em torno desse aí, um gasto tão grande, né, com o fardamento escolar, quando, né, esse mesmo fardamento escolar não é obrigado, o município não tem obrigatoriedade legal de fornecer. E para o ano 2019 tem? É o meu sonho. O meu sonho é assim, que as crianças voltem a ir para a escola com seus fardamentos, porque apesar de não ser uma obrigatoriedade legal, mas eu sinto isso como uma Com a liberação obrigação também social. desse dinheiro, né, Jane? Esse dinheiro aí que está para ser liberado aí desde 2019. Quando a gente tiver com um recurso, né, aí melhor entrando no município, né, a gente pode inclusive priorizar nessa situação, onde eu achava uma das coisas que eu mais achava assim bonito de se ver, né, os alunos irem toda ali iguaizinho, as fardas iguaizinhas, a mesma bolsa, tudo do mesmo jeitinho, né, para ir para a sua escola, né, uma questão de igualdade social, e a gente pretende sim investir, né. As crianças só não estão indo de farda nova para a escola hoje por conta de que a gente está tendo uma escassez de recursos que mal dá para manter os serviços que estão implantados. Perfeito. Ainda dentro do contexto que o PN Notícia colocou para a senhora falou da questão de licitação, de toda essa dificuldade que existe. Mas eu gostaria que a senhora me informasse, agora me coloco como pai, eu tenho uma filha que estuda no José Araújo, por exemplo. Eu acredito que isso não precisaria de parte licitatória. O que aconteceu? A minha filha começou a estudar em fevereiro, ela só recebeu primeiro dois livros, em maio. E eu fui questionar porque aquele aluno estava recebendo aquele livro somente em maio. E foi questionado que era simplesmente pela questão de um carro, para buscar esses livros e distribuir nas escolas. Não sei se a senhora tem esse conhecimento. Eu quanto pai, eu quanto cidadão, acho que isso é um absurdo. Uma criança só ter acesso a seu livro após 2 meses de iniciar as suas aulas, por conta de falta de um transporte, e obtive a informação que quem foi buscar esse livro foi a própria diretora, porque senão esse livro não chegaria até a essa criança que era minha filha. A senhora tem esse conhecimento disso que está acontecendo? Não, eu não tenho conhecimento de que tenha acontecido isso, e acho pouco provável que tenha sido essa motivação, sabe, Sertão? Eu estou colocando em mediante a informação que tem. Sim. Eu estou colocando assim, acho pouco provável que essa tenha sido a verdadeira motivação, né? Porque o município, a gente tem passado por muitas dificuldades, mas todos os secretários sabem, né, que essa questão de transporte, de logística, nós temos feito inclusive aqui nós temos um grupo de secretários onde cada um, o que precisa de carro, se não tem na sua secretaria no momento, pede emprestado a outro, isso jamais, né, assim, que eu acho um absurdo. Do meu conhecimento, né, a gente deixaria a Secretaria de Educação, né, com livros em algum lugar, sem chegar aos alunos simplesmente pela falta de um transporte. Eu posso verificar isso, dar uma resposta até concreta, né, daqui a bem pouco tempo, a gente terminando aqui, eu posso até buscar isso, mas eu acho muito pouco provável que tenha sido essa a motivação real. O que acontece é o seguinte, é uma opinião minha também aqui, só para a gente fechar esse assunto, para a gente não fugir muito do assunto aí. Na minha opinião, existe muita assim, burocracia no meio dos secretários. Assim, repito, eu vou dar uma fugidinha bem ligeirinho aqui, depois a gente retorna. Tem muito chegado reclamações, com certeza deve ter chegado também nas redações de vocês, sobre a torre aqui, os canais de televisão aqui. Chegou. Né? Pronto. Somente a SBT, não é isso? Sim, e que estava tendo problema aí, estava chegando imagem de um canal e voz de uma rádio, só para a gente complementar, que na minha opinião existe aí uma falha no secretariado. Eu fui apurar, descobri que
não foi, eu entrei em contato com o responsável e disse, não, eu não fui ainda consertar porque não tem um carro para levar o material na serrota ali. Quer dizer, aí é uma falha do secretário. Isso. Com toda... Na verdade, não foi nenhuma falha do secretário. Como não é? Deixa eu explicar. Essa situação da serrota não é uma situação corriqueira, né? Essa questão de um canal sair fora do ar, eu acho que até as pessoas, né? Até pra gente aqui lidar no dia a dia com uma obrigação... Mas foi vários dias, Jane. Não, veja, mas assim, isso não chegou pra gente assim, quando você chega lá e detecta o seu problema, daqui que chega na gente, então assim, é uma coisa que a gente não trabalha corriqueiramente, como sei lá, o fardamento lá na educação, a merenda, tá entendendo? E essa torre, ela ficava lá com a cultura, né? Antes o Sertão até fazia parte da equipe. Inclusive eu fui lá dar uma olhada na época que eu assumi, Pronto. em 2015 no Gadito, eu estive lá nesse local. A Secretaria de Cultura, ela, no início da gestão passada, ela sofreu uma restrição de secretário, né? Sim, Jane, mas se faltar um carro para ajeitar uma coisa que... Não, mas aí deixa só chegar deixa chegar no ponto, assim. Então, automaticamente essa parte da cultura passou para a educação. A Secretaria da Educação nunca lidou com essa questão da antena, né? Olha só, fica lá, o equipamento ligado. Fica lá, ninguém nunca chega para reclamar de um canal que saiu do ar ou tal, ou então assim, até para ela assimilar, eu acho que ela nunca tinha passado pela situação de dizer, deu problema no canal e o problema é meu, né? Eu, secretária de Educação, respondo pela antena que está lá na serrota. O meio de campo estava enrolado. Não é o meio de campo enrolado, então assim, realmente aconteceu. É igual na seleção brasileira. Tem um funcionário que faz essa regulagem e tudo, que precisava de uma escada, alguma coisa assim, que nos dias que aconteceu isso, ele disse, olha, eu não tenho carro. Quando chegou aqui pra gente, a problemática, nós estávamos em reunião, ele disse, não faltava carro, não falta mais não. Né? Porque Pronto, a gente já então, arranjou o carro para poder para não desviar o fazer, assunto, né? está explicado. Então, Eu vou fazer alguma pergunta. Eu já fiz. Olha, prefeita, eu vou fazer essa pergunta tendo visto as suas colocações. Mediante essa greve, a senhora vê essa greve, que a senhora colocou em um momento que muitos professores eles não sabem nem os seus próprios direitos, né, de certa maneira. Mas assim, a senhora vê essa greve de forma, uma greve de categoria ou, de repente, uma posição política contrária ao seu governo, já que um dos líderes é o vereador professor Evaldo, que é uma das bases da oposição. Não. Como a senhora vê isso? Eu não vejo como sendo uma questão política, pelo menos pela parte eu não poderia generalizar isso, Sertão, né? Eu não seria responsável da minha parte. Se há uma motivação política por parte do próprio vereador e tudo, isso é uma questão que eu acho que cabe à consciência de cada um. Sim. A greve, de uma forma geral, eu vejo mais assim como uma expressão da categoria mesmo, porque acho que tem professores ali que não estão nem, né, ligados nessa questão política e eles querem defender o salário deles, que é merecido. Né? Então eu vejo como mais uma questão da própria categoria, que reivindica um aumento hoje merecido, porém neste ano inviável à situação do município. Existe uma outra questão que foi colocada aqui para mim, durante os vários momentos em que nós nos encontramos, né? Prefeitura e sindicato. Os outros gestores fizeram isso e já estavam com a lei de responsabilidade fiscal ultrapassada. Olha, eu não posso responder pelas outras gestões, eu respondo pela minha. Isso é uma coisa que era tocado constantemente aqui nessa sala, né, e que eu, só para poder assim, não deixar que escape nenhum estilhaçozinho assim, de dúvida para o professor, né, mas porque é que estava já acima da lei de responsabilidade fiscal e Lorival deu aumento e Ricardo deu aumento, né? Eu não posso responder por eles. Cada um vai responder pela sua gestão. O Tribunal de Contas vai avaliar a gestão de cada um. Né? No meu pensamento, não é correto, né? Não é correto até comigo mesma também, que eu pratique isso sabendo que é errado. Né? Em determinado, pode passar, pode, mas assim, seria irresponsável saber que é ilegal e eu assinar e praticar essa ilegalidade. Né? Sobre o que o Sertão está dizendo aí, né, para não ficar muito repetido, é o seguinte, pelo que a gestora falou aí, em relação à pergunta do Sertão, direcionada para os professores,
A prefeita não está enxergando conotação política. Agora, sobre o discurso da Câmara, sim. É por aí? Porque há pouco você respondeu aqui. No discurso da Câmara, né, pode haver sim, porque assim é um vereador, é da oposição, né, e ele tem todo o conhecimento dessa ilegalidade. Da lei, ele conhece tudo, né? Então assim, uma vez que se coloca, né, por exemplo, quanto entra, mas não se coloca o quanto sai, e se coloca que a prefeita deve se adequar, mas não lembra que lá atrás rejeitou uma lei para aumento de recursos no município, ou então que para que isso aconteça eu vou ter que demitir vários outros profissionais, eu vejo sim um posicionamento mais político, né, do que de categoria, mas aí até dizer que isso se estende aos demais professores, eu não tenho como afirmar. Ficou bem esclarecido. Né? Na verdade, professor, né, eu não gostaria que você estivesse recebendo menos do que o piso, nem vai receber. Na verdade, a minha intenção é que você pudesse receber dobrado, triplicado. Né? A intenção do município, inclusive em momentos em que a gente tenha condição financeira para isso, é de continuar valorizando essa categoria, não só do professor, mas dos demais profissionais do município. Todos são funcionários que merecem ter seus salários corrigidos. O que a gente não pode é praticar o que é ilegal no momento. Eu peço a compreensão de todos os professores, assim como me colocar à disposição para esclarecimento de qualquer um que queira conversar pessoalmente comigo, com o nosso jurídico, com o nosso financeiro, para tirar todo e qualquer tipo de dúvida, né, com os pais desses alunos, né, porque na verdade os alunos serão os maiores prejudicados nessa situação. Né, eu quero aqui me colocar inteiramente à disposição dessa situação nesse momento, né, e dizer que eu não sou contra a causa do professor, né, mas me posiciono contrária a um aumento que nesse momento, por parte do município, é ilegal, seria irresponsável e eu, enquanto gestora, teria que responder pelos meus atos, né, futuramente na avaliação das minhas contas pelo Tribunal de Contas do Estado. Bem, eu acho que está esclarecido, né? Eu acho que já dá para a gente encerrar a entrevista. Jane, em nome do blog da Assis Ramalho, da Web Rádio Petrolândia, em nome do blog Petrolândia Notícias e Sertão News Petrolândia. Pois bem, então muito obrigado, Jane, por receber nós aqui na sua sala e vamos torcer para que o mais rápido possível essa greve chegue ao seu fim. Tem uma previsão assim, mais ou menos, quanto é que vai durar? Nós já demos entrada, né, para ver essa questão da legalidade da greve. Né? Infelizmente a gente não tem como dizer quando, né, porque vai depender aí de duas questões. A questão mais rápida, que seria o bom senso da categoria, né, de retornar suas atividades, tendo em vista que o que se pleiteia é um acréscimo àquilo que é legal. Né? Então, o município não está descumprindo com a legalidade. Né? Então, portanto, a questão do bom senso, isso resolveria de forma mais rápida. E a outra questão é a morosidade da justiça. Né? A gente vai ter que aguardar, de qualquer forma, que a justiça se coloque para poder a gente ter um fim, né, da greve de forma legal, né, ao parecer da lei. Obrigado, Jane. Então tá aí, e assim a gente encerra aqui essa entrevista, né, com a prefeita Jane, esclarecendo aí essa greve dos professores. Esteve na entrevista a Assis Ramalho, representando o blog de Assis Ramalho, a Web Rádio Petrolândia, o blog Sertão News e o Petrolândia Notícia. E Assis Ramalho para a Web Rádio Petrolândia, blog de Assis Ramalho.